Oi, igreja. Bom dia, graça e paz. Amém? Vocês estão aqui? Amém. Aleluia. Vamos à palavra de Deus. Eu quero compartilhar uma palavra contigo nessa manhã, que o Senhor colocou no meu coração, cujo tema é: não desiste antes da vitória. Não desista antes da vitória. Você pode dizer aí para o seu irmão isso, só para fortalecer? Não desista antes da vitória. Aleluia. Quero fazer uso do livro de Josué, uma história muito interessante, que toda criancinha, todos nós que tivemos aí uma infância cristã, já ouviu a história das muralhas de Jericó, não é? As crianças cantam, vão com Josué lutar em Jericó, e as muralhas cairão. Lembra dessa musiquinha? Uhum. Mas esse texto ele é muito didático, e eu acredito que tem aqui algo que Deus vai ministrar aos nossos corações essa manhã. Josué capítulo 6, nós vamos ler a história do verso 1 ao 16 e depois o 20. Diz assim a palavra do Senhor: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía e nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem em longo toque, todo o povo dará um forte grito, e o muro da cidade cairá, e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse: levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. E ordenou ao povo: avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes que levavam suas trombetas perante o Senhor saíram à frente, tocando as trombetas, e a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e o restante dos soldados seguiam a arca. Durante todo este tempo tocavam-lhes as trombetas, mas Josué tinha ordenado ao povo: não deem um brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma, até o dia em que eu lhes ordenar. Então vocês gritarão. Assim se fez a arca do Senhor rodear a cidade, dando uma volta em torno dela. Então o povo voltou para o acampamento, onde passou a noite. Josué levantou-se na manhã seguinte. Os sacerdotes levaram a arca do Senhor, e os 7 sacerdotes que levavam as trombetas iam adiante da arca do Senhor, tocando as trombetas. Os homens armados iam à frente deles, e o restante dos soldados seguiam a arca do Senhor, enquanto as trombetas tocavam continuamente. No 2º dia, também rodearam a cidade uma vez e voltaram ao acampamento, e durante 6 dias repetiram aquela ação. No 7º dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram um toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. Versículo 20, quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu, e cada um atacou do lugar onde estava, e tomaram a cidade. Até aqui, palavra do Senhor, amém? Curva a vossa cabeça, peça ao Senhor falar contigo nessa manhã. Pai querido, mais uma vez nós dependemos, Senhor, da Tua graça e da Tua misericórdia, e da ação do Teu Espírito em nossos corações e no nosso próprio espírito.
Fala conosco, Pai, nos levante nessa manhã como soldados do Deus Altíssimo, como gente que está decidida, Senhor, ir até o fim, até alcançarmos a vitória que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. O Senhor colocou essa palavra no meu coração, não desista antes da vitória. E esse texto que nós lemos, essa história do Antigo Testamento, é uma história muito peculiar acerca de não desistir até que a vitória chegue. Porque quando nós olhamos aqui, lógico, nós que temos já um conhecimento bíblico, pelo menos, né, da história de Israel, sabemos que aqui começa um novo tempo, aqui começa uma nova etapa do povo de Deus. Até então, Moisés estava liderando aquele povo para levá-los até a terra prometida. Mas Moisés não adentrou a terra prometida, e nem tampouco aquela geração que Moisés conduziu adentrou a terra prometida. Eles pereceram no deserto, por causa do pecado da murmuração, por causa do pecado da inconstância. Aquele povo foi minando a sua fé e foi se desgastando pelo deserto, ao ponto do Senhor falar: essa geração eu não vou colocar na terra prometida. 40 anos se passam, e até que toda aquela geração passa, e se levanta uma nova geração. Então esse episódio que nós lemos aqui é a primeira batalha do povo de Israel para tomar a posse da terra prometida. Um novo líder, Josué, que era discípulo de Moisés, recebe a unção de Deus, recebe a missão de Deus, e então eles começam aqui a sua primeira empreitada. Sabe, meus queridos, antes da gente adquirir um pouco de experiência, né, de vida aí ministerial, eu sempre achava muito louvável pessoas que iniciavam projetos. De toda forma, quem inicia um projeto precisa ter coragem, né, e precisa ter fé, e de todo jeito é louvável. Mas com o passar do tempo eu percebo que muitos que lançaram projetos na sua vida pessoal, ou no seu ministério até mesmo, iniciaram bem, com força, com disciplina, com fé, mas infelizmente muitos deles não terminaram aquilo que se propuseram a fazer. Muitos param na metade do caminho. Alguns param com projetos pessoais, alguns interrompem laços matrimoniais, parando no meio do caminho sem terminar a carreira. Outros param nos seus sonhos empresariais. Tem um sonho, tem algo que é lindo, às vezes até começa, mas no decorrer da caminhada desiste. E para não ser ainda pior, existe também aqueles que desistem da caminhada com Deus. Infelizmente, existe um dado que sempre que eu ouço me entristece muito, que para cada cristão, para cada crente, como você quiser usar o termo, para cada evangélico que serve ao Senhor Jesus, existe um mesmo número, ou existe mais um, que abandonou ou está parado no serviço do reino de Deus. Portanto, se hoje no Brasil nós somos cerca de... A última estatística era coisa de 20% da nação brasileira já era evangélica, diz que já ultrapassou este número, né? Não levantaram mais, não fizeram nenhuma pesquisa, mas vamos ainda manter os 20%. Se 20% da nossa nação são pessoas que professam a fé em Jesus Cristo, nós temos aí mais 20% ou 25% de pessoas que na caminhada cristã abandonaram a fé. Abandonaram a fé, abandonaram o propósito, não chegaram aonde era o destino. Israel quase viveu isso se não fosse uma ação sobrenatural de Deus, uma misericórdia de Deus em continuar com o seu propósito e com o seu plano para a nação de Israel. Eles teriam sucumbido no deserto. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, falou: vamos levantar novamente um líder e uma outra geração que vai cumprir os propósitos que eu tenho para essa nação. Portanto, talvez hoje a pergunta que cabe nessa introdução é: o que
O que é exercer fé? É você alcançar um feito sobrenatural, um milagre na sua vida? Ou é você perseverar apesar das lutas e dificuldades do dia a dia? Talvez esse segundo ponto seja a nossa história. Talvez nós aqui não somos heróis da fé, no sentido de termos feito grandes feitos e alcançado grandes milagres da parte de Deus. Mas será que a fé maior é a fé que alcança um grande milagre? Ou a fé maior é aquela que não desiste da caminhada? Que não desiste da caminhada. Eu vi uma história que lá nos Estados Unidos, uma história não, um fato real, que alguns carros do Corpo de Bombeiro trazem uma frase que eu achei interessante. Eu até pedi para o Renato colocar aqui. Eu não sou muito bom de inglês, não, mas a frase diz assim: first in, last out. Pronunciei certo? Não. Sabia. Repete aí. First in, last out. Que bom ter o Renato aqui. O que significa isso? Primeiro a entrar, último a sair. É um lema do Corpo de Bombeiro. Primeiro a entrar, último a sair. Isso é verdade na prática. Naquele atentado às Torres Gêmeas, lá nos Estados Unidos, muitos morreram por causa do atentado, mas muitos bombeiros morreram, porque essa frase foram verdades na vida deles. Entraram primeiro, mas seriam os últimos a sair e não deu tempo de sair. Se tornaram mártires, se tornaram heróis, porque levaram a sério a proposta de vida, de salvar vidas, de ir e cumprir o propósito no qual eles foram designados, foram chamados. Primeiro a entrar, último a sair. Eu quero hoje, com a graça de Deus, quem sabe contagiar o seu coração e entendermos o que é que muitas vezes nos afasta de terminarmos a carreira, ou tenta nos afastar de completarmos as carreiras, completarmos o ministério, aquilo que nós propusemos em nossos corações. E eu quero usar esse texto do Antigo Testamento, para a gente tirar como lição e aprender 3 razões, porque as pessoas desistem antes de receber as promessas de Deus. Vamos lá comigo? Amém? Vocês estão comigo? Amém. Então, de vez em quando vocês falam um amém, só para me ver se vocês não estão dormindo. Amém? Aleluia. 3 razões. A primeira razão por que algumas pessoas desistem antes de alcançarem as promessas de Deus é porque as muralhas bloqueiam a nossa visão. É bem isso. Aquele povo estava cheio de fé, cheio de propósito, e era a sua primeira batalha. Era aquela que ia abrir o caminho para a conquista da terra prometida. E aquele povo todo animado, guerreiros, estavam aptos para a guerra, preparados para aquele momento. Então, quando eles chegam diante da sua primeira luta, da sua primeira conquista, eles encontram uma cidade chamada Jericó, fortemente protegida por um muro muito enorme e muito largo e muito alto. Você tem uma ideia, eles chegavam a fazer construções em cima do muro. Parece que a casa da prostituta, Raabe, ela ficava exatamente em cima do muro. De tão largo que era esse muro, feito com rochas, e de uma altura que era impossível ser escalada. Então vamos entrar na história deles e vamos tirar as lições aqui, porque o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 10, versículo 11, que as histórias do Antigo Testamento, elas servem como aprendizado e instruções para nós que aguardamos a vinda do Senhor. Muita coisa do Antigo Testamento você não pode fazer uma aplicação direta, né? Porque já são partes que eram para Israel, mas muitas delas servem como lições para a gente crescer e receber de Deus instrução. Portanto, aquele povo se deparou com uma muralha enorme. A muralha, meus queridos, a primeira função dela é de proteção, mas ela também causava essa situação que eu estou compartilhando com você.
ela impedia a visão deles acerca da conquista, porque a conquista estava do outro lado das muralhas. Do outro lado das muralhas. Eu escrevi uma frase aqui que eu achei interessante, que diz assim: o que você faz quando o que você vê não se parece com o que Deus disse? O que você faz quando o que você vê não se parece com o que Deus disse? Tem uma mensagem do Luciano Subirá, que eu já ouvi ela, que o tema é assim: gigantes dos quais o Senhor não me falou. Ela é muito interessante, porque hora nenhuma Deus diz que haveria gigantes para ser vencidos naquela terra. Gigantes dos quais ninguém tinha ainda dito sobre eles. Mas o que você faz, meu querido, quando você está diante de uma promessa de Deus, mas a realidade que você vive não se parece nada com aquela promessa que você tem no seu coração? E é bem isso que eles encontram. Eles encontram uma impossibilidade. Eles encontram um obstáculo que tira deles a visão da terra prometida. A visão da terra prometida. Preste atenção nesse texto, que diz que o inimigo fechou as portas da cidade. Fechou as portas. Tudo estava trancado, fechado, e a visão apagada. E aí então, amados, que nós temos que pensar, porque muitos, quando perdem a visão da promessa, eles perdem também o chão, a fé, e começam a esmorecer no propósito de vida. Josué se depara com uma muralha enorme, o inimigo fecha as portas, mas no versículo de número 2, Deus deixa bem claro o que ele tinha para eles. E o Senhor diz a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Esse texto é colocado de propósito na fala, o verbo conjugado já no passado. Eu já entreguei para vocês essa cidade. Mas como assim, Senhor? Não tem nada entregue. O que eu vejo é uma grande muralha. O que eu vejo é uma grande impossibilidade. O que eu vejo é, na verdade, o roubo daquilo que eu deveria ver. Eu não estou vendo nada. Aí você fala: bispo, mas isso é uma promessa específica para Josué e Israel no Antigo Testamento. Isso não tem nada a ver comigo hoje. Sim, essa é sim uma promessa para Josué. E era sim uma situação histórica da época. Mas Paulo diz aos Efésios, no capítulo 1, versículo 3, uma palavra muito semelhante. Ele fala assim: graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amém? Novamente, de forma proposital, o verbo é conjugado como algo já realizado, já feito, já alcançado. Já nos abençoou. Mas o que acontece? Quando a gente não vê isso na prática, muitas vezes nós temos a tentação de dizer: isso não vai acontecer. Isso não é como a Bíblia diz. Está doendo, eu estou sentindo no meu corpo. Pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado, mas eu sinto a enfermidade ainda em mim. A promessa de paz que Jesus nos deu, eis que vos dou a paz, a minha paz vos dou, ainda não tem sido uma realidade, porque eu ainda estou com a alma agonizante. Pode ser as muralhas que estão diante de nós, amados. Mas o propósito do inimigo, isso que é importante a gente entender, é fazer com que eu e você desista. Porque já foi entregue em nossas mãos. Jericó sabia que eles iriam ser tomados. Por isso, então, eles trancam a porta. Aqui tem uma palavra de Deus para você. Preste atenção nisso. Às vezes o inimigo fecha a porta, levanta o muro. Mas, na verdade, ele sabe que você já vai tomar posse. E a única maneira de você não tomar posse é você desistir no meio do caminho. Como ele não pode impedir uma promessa de Deus, ele não pode impedir uma promessa de Deus, ele vai tentar fazer você desistir de alcançar.
Você consegue entender isso? E então as muralhas são erguidas. É muralhas no trabalho, é muralhas nos relacionamentos, é muralhas no ministério, é muralhas, impedimentos, os impossíveis, entre aspas, que se levantam no nosso dia a dia. Mas nós ainda temos uma promessa de Deus. Aleluia! Nós temos uma promessa daquele que não mente. Assim como Josué tinha, e o Senhor disse: Josué, eu já entreguei. Aleluia! Então Josué tomou posse disso dentro dele e disse: a cidade é nossa. A vitória é nossa. Mas aí então começa um processo de aprendizado nessa história, amados, que nós temos que tomar para nós. E a primeira delas é essa: o inimigo sempre vai dificultar. Não é porque ele tem poder para impedir a bênção, é que ele quer te levar a desistir da busca, porque se você não desistir, a vitória é certa, em nome de Jesus. Amém? Olhe para as muralhas e veja que tem um inimigo por trás dela, que está tremendo de medo. Aleluia! Essa é que é a verdade. Aquele povo estava tremendo de medo. Por isso fecha as portas, por isso ergue os muros. E às vezes isso acontece, amados, nas nossas próprias realidades de vida. Quem começou um negócio e não teve dificuldade? A maioria das pessoas que lançam um empreendimento, que começam um sonho, que começam um projeto, todos, amados, eu não conheço nenhum que tenha começado do zero e que não tenha encontrado muralhas. Não conheço. E uns desistiram. E voltaram para suas vidas cotidianas, voltaram para o seu meio de trabalho secular, e outros arregaçaram as mangas e falaram: não, eu vou para cima. Eu tenho promessa de Deus. Abençoado serei ao entrar e ao sair. Onde eu colocar a planta do meu pé, eu serei abençoado. Aleluia! Você tem essa promessa na sua vida? Não, bispo, isso é para o povo de Israel. Não! Nós que somos da fé, somos herdeiros das promessas de Abraão, conforme diz a palavra. Essa promessa é minha. Eu recebo ela em nome de Jesus. Eu sou abençoado onde eu entro, eu sou abençoado onde eu estou, eu sou abençoado onde eu ponho a minha mão, em nome de Jesus. Mas vai haver muralhas. Vai haver porta fechada. Vai haver porta fechada. Mas a promessa de Deus nas nossas vidas: a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abra. Aleluia. Estou debaixo da promessa. Estou debaixo da promessa. Eu não vou desistir. Apesar que o inimigo está tentando tirar a minha visão continua firmado na palavra de Deus. Aleluia. Segunda razão, porque algumas pessoas desistem no meio do caminho. Isso é muito sério, amados, porque envolve uma maldição. Porque não dominam a sua língua. Não domina a sua língua. Bispo, o que isso tem a ver com vitória? Tem tudo a ver. Preste atenção nesse texto, nos versículos de número 10. Josué tinha ordenado ao povo: não dê um brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma, até o dia que eu lhes ordenar. Eu quero que vocês imaginem comigo esse cenário para você entrar na história. Primeiro, que Josué não havia dito para eles que as muralhas iriam cair. Começa por aí. Você não vê Josué falando para eles: nós vamos fazer assim, 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 as muralhas vão cair. Deus falou com Josué e deu ordens claras do que era para ser feito. Josué chama os sacerdotes, Josué faz conforme Deus mandou, mas não diz como seria o resultado. A Bíblia diz que eles deram uma volta por dia, durante 6 dias. Amém? Vocês leram aí comigo? Depois eles faziam o quê? Voltavam para o arraial, para a tenda, para casa. E lá nas casas deles tinham mulheres. Glória a Deus pelas mulheres. Mas eu fico imaginando todo esse contexto. Homens de guerra, todos eles, prontos para a guerra, despede da mulher e fala: hoje é o dia. Nós vamos para cima daquele povo, nós vamos tomar aquela terra. Hoje nós vamos pôr para quebrar. Aí eles vão, rodeiam aquela cidade toda, volta
e nada acontece. Aí volta para casa, né? Aí as mulheres abençoadas, sábias, ué, mas você não falou que ia guerrear? Você ficou fazendo o quê? Só dando voltinha em volta do muro? O que vocês ficaram fazendo por lá? Imagina isso durante 6 dias, eles dando volta sem saber exatamente tudo o que ia acontecer e voltavam por seus lares, e aí uma frustração entre aspas e um mexerico que pode ter surgido, isso aí não vai dar certo, o que é isso, o que está acontecendo? Será que Josué realmente é um líder chamado por Deus? Pois era a primeira batalha, amém? Eles conheceram Moisés, um homem que falava com Deus face a face. Agora, Josué é o sucessor. É a sua primeira batalha. Talvez as mulheres tenham comentado, eu acho que ele deve estar brincando com a gente. Eu acho que esse negócio de rodear a cidade não vai resolver, não. Aí Josué, conhecendo o problema da língua, porque a outra geração padeceu no deserto, segundo fala em Coríntios 10:10, que eles pereceram no deserto por causa da murmuração. Josué, conhecendo o contexto, deu uma ordem. Vocês vão rodear, mas de bico calado. Ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Eu quero aplicar isso para a gente, amados, porque a palavra de Deus é verdade hoje e sempre. Muitos desistem porque não sabem usar a boca com sabedoria. Palavras são sementes que nós lançamos. Palavras podem edificar ou podem destruir. Palavras podem fortalecer ou podem desanimar. Sim ou não? É assim que funciona. Você se coloca ao lado de pessoas que são de fé, pessoas positivas, e você sai de perto delas dizendo, eu vou vencer, eu vou para cima, em nome de Jesus. Mas quando você está ao lado de pessoas que abrem a sua boca para falar mal, para murmurar, e para praguejar, você sai dizendo, eu acho que eu devia ter pensado bem antes de abrir essa empresa. Eu acho que eu não fiz as contas muito bem. Eu devia ter pensado bem antes desse casamento. Por quê? Porque as palavras vão entrando no seu coração. Tiago gastou quase que um capítulo todo, o apóstolo Tiago, para instruir acerca do poder da língua. E ele fala muito sério a respeito disso, dizendo a língua é como uma fagulha de fogo, que pode pôr fogo numa floresta inteira. Ele dá um exemplo de um navio, dizendo um grande navio, uma grande embarcação, ela é dirigida por um pequeno leme, que pode dar direção aonde quer que deseja o piloto. E ele fala, a língua da mesma maneira, pode dar direção, pode conduzir-nos para onde ela quiser. Olha que coisa séria. Nós falamos de fé, e saímos falando de fé, mas quando chega a primeira dificuldade, nós arrancamos essa semente plantada com as nossas próprias palavras. Não vai dar certo. Eu acho que eu precipitei. Isso acontece com alguém? Quase ninguém, né? Cuidado com a reclamação e com a murmuração. Ninguém constrói nada com murmuração. Amados, nós temos que vigiar a nossa boca. Provérbios capítulo 16, versículo 23, diz que o coração do sábio ensina a sua boca. Preste atenção nesse texto. O coração do sábio, ele ensina a sua boca. Porque a palavra diz que a boca fala do que está cheio o coração. Portanto, é lógico que a expressão do nosso falar é algo que está dentro do nosso ser. Falamos aquilo que cremos. Mas o povo de Deus tem sabedoria para ensinar a sua boca. Bispo, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que nem sempre nós estamos com uma fé do tamanho ideal. Não é verdade? Nem sempre. Aí você tem que disciplinar a sua boca. Não fale. Não roube
aquilo que está sendo plantado, está sendo cultivado, está sendo regado. É melhor que você feche a boca. Alô? É melhor que você feche a boca. Vocês vão rodear, mas são 6 dias. Para não corrermos o risco deste rodear da cidade seja um rodear de murmuração, de inflamação, e a ira de Deus venha sobre vocês. Faça um favor para mim. Ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Se não for para construir, não fala nada. Se não vai acrescentar graça, não fala nada. Aleluia. Tem mulheres que, sem querer, amaldiçoam os esposos. Tem esposos que, sem perceber, amaldiçoam a casa, amaldiçoam a esposa. Porque não é uma conversa para alinhar as coisas. É uma murmuração sem propósito. São comentários que não enriquecem. São difamações. Nada disso provém da graça de Deus. Nada disso provém da graça de Deus. Talvez o teu filho ainda não esteja espiritualmente como você sonhou, mas é melhor você declarar, em o nome de Jesus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É melhor você abrir a tua boca para abençoar, meu querido, abençoar. Há um grande segredo na nossa fala, meu irmão. Eu já ministrei aqui sobre isso, o verbo se fez carne. Há um texto que me arrepia na Bíblia, que toda palavra em vão, proferida pelos homens, nós teremos que dar conta no dia do juízo. Tomara que Deus se esqueça de algumas. Mas isso é para mostrar a importância do falar. A importância do falar. Mas nós não vigiamos essa área. Davi sabia dessa importância e diz num salmo, Senhor, coloca guardas à minha boca, para não pecar contra ti. Coloca guardas à minha boca. Talvez você esteja precisando de um exército ao lado da sua boca. Um guarda só não vai dar conta. Vigia, vigia. Sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. O coração do sábio ensina a sua boca. Esse texto me fez lembrar de Zacarias, um profeta do Antigo Testamento, um sacerdote, pai de João Batista. Isso está lá em Lucas 1:20, depois vocês podem ler em casa. Havia orado a vida inteira pedindo um filho. A sua esposa é Isabel. E Deus então aparece para ele, um anjo aparece para ele e fala assim, olha, a sua oração foi ouvida. Que coisa interessante, né? Tem gente que ora tanto por uma causa, que acaba depois já nem acreditando que possa ser ouvida. Aconteceu com Zacarias. Ele já estava bem velho. Provavelmente já não orava mais pedindo por isso. E o anjo aparece para ele e fala, sua esposa vai te dar um filho. Ele falou, mas como que é isso? Agora já passou do tempo. Aí o anjo falou assim, você está duvidando? Então vai acontecer o seguinte com você, você não vai falar mais nada até o nascimento dessa criança. Você vai ficar mudo. E Zacarias ficou mudo. A história está lá, em Lucas 1:20. Até que nasceu quem? João Batista. Aleluia. Não atrapalhe os projetos de Deus. Fica quieto, Zacarias. Não atrapalhe. Eu estou trazendo João Batista, um profeta. Não atrapalhe. Fique quieto. Fique quieto. Use com sabedoria a tua boca. Edifica, profetiza, declara. Bispo, eu não estou sentindo tudo isso no coração. Disciplina a sua língua. Disciplina a sua língua. Mike Murdock, um pregador americano, muito sábio, diz assim, que o Senhor nos deu uma mente para conquistar a nossa boca. O Senhor nos deu uma mente para conquistarmos a nossa boca. Amém? Aleluia. Tem pessoas que param no meio do caminho, porque a sua boca atrapalhou. Terceira e última coisa que eu aprendo nesse texto, que mexeu muito comigo, sobre pessoas que desistem. Razões por que algumas pessoas desistem antes da vitória. Porque não veem progresso. Porque vivem dependendo de resultados. E quando os resultados não acontecem, começam a ficar fracas na fé.
Imagine a cena novamente, amados. Essa é uma história para a gente pensar. Eles rodeiam a cidade, mas nada acontece. Não cai sequer um tijolinho deste muro. Isso é interessante, né? Se talvez eu fosse Deus, graças a Deus que eu não sou, cada voltinha que eles dessem, eu derrubaria um tijolinho para ajudar. Pum, caiu um tijolinho. Oh, glória, já caiu um tijolo. Mas não caía nada. Deram uma volta num dia, nada acontece. 2, 3, 4, 5, 6. Ao ponto de talvez muitos deles falarem, isso é uma brincadeira de mau gosto. Isso é uma brincadeira de mau gosto. Sabe, amados, nas nossas vidas também é assim. Às vezes oramos por algo que ainda não aconteceu. E continuamos orando, continuamos profetizando e ainda não aconteceu. Será que Deus se esqueceu? O que pode estar acontecendo? Eu fico imaginando essas muralhas. Qual era o projeto de Deus? É lógico que havia um projeto físico ali. A física estava presente naquela situação. Provavelmente aquele grande exército marchando ao redor daquela muralha ia causando nos alicerces algumas mudanças. Amém? Talvez começou em um lugar que não se via alguns trincos no seu alicerce. Foram 6 dias rodeando e 6 dias entoando um som estridente. E nós sabemos também do poder do som em abalar estruturas, não é verdade? Mas aparentemente nada mudava. A fé é assim. A fé acredita naquilo que é prometido sem necessariamente vermos os resultados presentes. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido. Resultado é com Deus, obediência é com a gente. Se nós queremos firmarmos a nossa fé e a nossa caminhada cristã em cima de resultados, pode ser por aí que o inimigo vai te ludibriar, vai te desviar, porque às vezes o resultado não vem na hora. Às vezes o resultado não vem na hora. Nenhum trinco, nenhum tijolo caiu. Mas disse Samuel, 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, está aí na tela. Obedecer é melhor que sacrificar. Talvez o nosso problema seja nos focarmos em obedecer e deixarmos o resultado por conta do Senhor. Você ora por uma causa familiar, você ora por uma causa trabalhista, e aparentemente não caiu nenhum tijolo. Mas eu quero te liberar uma palavra de fé aqui nessa manhã. Talvez as estruturas já estão completamente danificadas. Talvez já existe uma rachadura enorme nessa estrutura que impede você de ter a vitória. Talvez Deus já esteja trabalhando e somente está esperando o tempo certo para que essas muralhas venham ao chão. Aleluia! Mas não dependa de resultado, meu irmão. Não dependa de resultado. Vários exemplos na Bíblia de homens que venceram porque não dependeram e não focaram em resultado. Quer um exemplo muito clássico do Antigo Testamento? Um homem chamado José, mais conhecido como José do Egito. Quem já ouviu falar de José do Egito? Aleluia. Quando nós chegarmos no céu e o José estiver lá, ele vai repreender eu e você e vai falar assim, por que vocês me chamam de José do Egito? Eu não tenho nada a ver com o Egito. Nem meus ossos eu deixei no Egito. Mas ficou o apelido José do Egito. Chamado por Deus, recebe um sonho na infância ainda. Deus prometeu fazer algo grande na vida dele. Mas ele encontra só muralha. Só muralha. Os irmãos o traem, joga ele num buraco. Se arrepende depois, pega ele do buraco, vende ele como escravo. Este homem servindo a Deus, este homem obedecendo a Deus, então ele começa a prosperar na casa de Potifar. Aí mais uma muralha, a mulher do Potifar começa a dar de cima dele, quer dormir com ele. Este homem novamente injustiçado é jogado na prisão, continuando firme no Senhor, obedecendo a Deus, e essa é a razão por que estava padecendo.
não via resultado nenhum na sua vida, mas continuava obedecendo. Aí não acaba por aí, na prisão, continuava obedecendo, continuava firme a Deus, ao ponto de se tornar o chefe da prisão. E mais uma vez ajuda 2 prisioneiros, revela o sonho deles e fala para eles: olha, quando você chegar lá, lembra-se de mim. E aí nós conhecemos a história, aquele homem volta para o palácio para servir o rei e se esqueceu de José. Passaram-se anos e anos sem nenhum resultado, sem ver nenhum tijolo caindo, até que chegou o tempo, e a promessa de Deus se cumpre, e da prisão, aquele homem vai para o palácio, e se torna o primeiro ministro do Egito, da nação poderosa da terra naquela época, a nação que governava o mundo. Aleluia, meu irmão. Não coloque a sua esperança em resultados, coloque a sua esperança na palavra de Deus sobre a sua vida. Quem dirige a nossa vida é Deus. Nós pertencemos ao Senhor, somos parte do seu reino. Seja feita a vontade de Deus sobre as nossas vidas, sobre a nossa existência, sobre a nossa casa. Eu não estou buscando resultados, eu estou buscando intimidade com Ele. Os resultados virão automaticamente em nome de Jesus, amém? Nós nem precisávamos de dar a palavra de oferta, se for ver. Porque todo crente que entende que é algo natural na vida daquele que crê e participa do reino, vai prosperar. Vai prosperar, meu irmão. Não conheço nenhum justo mendigando pão. Não conheço ninguém que faz prova de Deus e anda na sua presença, que Deus não tenha suprido todas as suas necessidades. Aleluia! Mas tem o tempo da muralha cair. Amém? Ô bispo, por que às vezes demora tanto essa muralha para cair? Eu não sei. O que eu sei é que geralmente há um período de obediência. Isso eu sei. Vocês vão rodear 6 vezes. No 7º dia vão rodear 7 vezes. Deixa eu te falar uma coisa. Nem os inimigos acreditavam mais em Israel. Gente, já era o 7º dia que aquele povo estava rodeando aquela cidade. Eu acredito que aquele povo olhava assim e falava: lá vem os bocó de novo. Lá vem os bocó rodear a cidade de novo. Não vai acontecer nada, vocês não vão entrar. Até o inimigo pode zombar da gente. Mas quando estamos debaixo da obediência, quando estamos servindo, não porque há uma recompensa, a recompensa virá. É natural, meu irmão. Não podemos ignorar, Jesus prometeu recompensa, mas eu não sirvo por causa da recompensa. Mas eu tenho certeza, as bênçãos do Senhor me alcançarão, assim diz a palavra. Aleluia! Você será atropelado pelas bênçãos do Senhor, virão por trás assim, ó. Vai chegar na sua casa, vai chegar na sua vida, vai chegar no seu negócio. Eu tenho certeza disso, meu irmão. Você crê nisso? Só uma maneira de você perder, se você desistir. E o diabo sabe disso. Portanto, ele investe nisso. Ele investe em todas as maneiras para tentar minar a sua fé, para tentar minar a sua mente, o seu coração. Ele coloca irmãos da igreja, entre aspas, irmãos da igreja, entre aspas, que vão te afrontar, que vão te trair, que vão ser completamente contrário aos princípios de Deus. Aí você olha para aquilo e fala: nossa, mas se ele que é da igreja está assim, acho que não vai dar para mim não. E a todo tempo é o diabo levantando o muro. A todo tempo é o diabo lutando com um único propósito: desista. Desista. Porque quando você desiste, ele vence. Mas quando eu e você tomamos para si, para nós, como esse lema, por exemplo, dos bombeiros, o primeiro a entrar e o último a sair, eu declaro em nome de Jesus que vai haver vitória. As promessas de Deus vão chegar na tua casa, na sua vida, em o nome de Jesus. Aleluia! Outra coisa que é intrigante, como eles não sabiam quando ia cair a muralha, talvez alguns, na 6ª volta, pensaram em desistir. Talvez, meu irmão, na sua trajetória de vida, você já está na 7ª volta. Está faltando só o último grito. Só o
último grito, aquele grito de posse, aquele grito de vitória. Não desista, porque você não sabe quando o Senhor vai jogar por terra essa muralha. Não desista em nome de Jesus, não desista. Eu poderia dar inúmeros testemunhos da minha vida, de muralhas que o Senhor derrubou na minha vida financeira, na minha vida pessoal, na minha vida familiar, no ministério. Inúmeras situações em que eu tive que permanecer, perseverar, e a vitória chegou. E eu não sou mais bonito que você, meu querido. Só tem um nome mais bonito que você, mas eu não sou mais bonito que você. Deus te ama. Deus fará em o nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé no nome do Senhor. Aleluia. Eu não sei se vocês repararam. A salvação é uma graça de Deus. O que é graça? Graça é favor imerecido. Não há nada que eu faça que me traga salvação. Não há nenhum trabalho extra que eu possa fazer que eu receba a salvação. É graça. O Senhor nos dá. Mas até mesmo a salvação, que é graça de Deus, o próprio Senhor Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Amém? Portanto, apesar de ser graça gratuita, porque Cristo já fez tudo na cruz, há uma pequena condição. Há uma pequena condição. Você que entendeu a graça e que recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador, você está salva. Você está salvo. Mas Jesus manda te dizer, tem que perseverar até o fim. A única maneira de perdermos é se desistirmos. É se desistirmos. Portanto, em nome de Jesus, eu quero que você erga a tua cabeça. Você ainda tem muito a caminhar. Ainda tem muitas muralhas. Faz parte da vida. Mas eu quero que a partir de hoje você olhe para elas e veja um inimigo por trás dela, tremendo de medo de você avançar. Aleluia! Há um inimigo por trás da dificuldade, tremendo de medo de você perseverar. Porque ele sabe, se você perseverar, a promessa de Deus vai te alcançar em nome de Jesus. Aleluia! Nós vamos estar adorando o Senhor. Ainda temos alguns minutos. Se você está numa luta muito grande, meu irmão, e está se sentindo enfraquecido, eu quero te convidar para vir à frente. Eu quero orar com você. Quem sabe eu posso ajudar você neste momento, ministrando sobre a sua vida. Amém? Só se você estiver passando por essa luta e quer realmente, pode vir à frente, eu estou aqui. Quero orar com você. Aleluia. Quem sabe você tem um projeto grande, algo que Deus colocou no seu coração, mas você já percebeu que haverá muitas muralhas. Você pode vir aqui, eu vou te ajudar em oração. Aleluia. Essa é a palavra que Deus ministrou no seu coração nessa oportunidade. Se você não desistir, a vitória chegará pelo poder do nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce presença do Espírito Santo esteja conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Aleluia. Vá em paz em nome do Senhor.